Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Falar um pouco sobre esse jogo Vasco Atlético Mineiro. Mais um jogo sem vencer no Brasileiro. O Vasco venceu o CSA, mas pela Copa do Brasil. E, se eu não me engano, já é o sexto ou sétimo jogo pelo Brasileiro, desde que voltou do Mundial. E o time não vence. Eu vejo muita gente falar sobre... Não, mas tem 19 jogos, o Vasco tem 20 jogos para fazer. Só que assim, esse discurso ele está sendo colocado em prática todo jogo. Ah, mas o Vasco não está mal, dá para recuperar. Só que assim, o cenário não é favorável. E assim, e o roteiro é sempre o mesmo. Porque, cara, quantas vezes a gente já ouviu falar do Diniz, ou a gente está vendo o jogo, a gente está percebendo que o time vai, cria e perde gol e tudo mais. Só que assim, o que está mudando? Qual é a grande mudança que o Vasco tá tendo, assim? Que o time cria, aí é o Ryan que não sabe cabecear uma bola no gol, né? Um atacante de 1,85m não sabe cabecear uma bola. O nosso camisa 10, que tem 33 anos e parece que tem um físico de 35, 36, e quando tem que decidir o jogo, ele de cara pro gol, ele chuta em cima do Everson, entendeu? Então, é isso, é o que a gente tem. E a única esperança do Vasco hoje é que os gols comecem a acontecer. Porque não está acontecendo e é isso. Porque não tem como você falar, pô, vamos tirar fulano e botar alguém. Não tem elenco. O Diniz nos jogos, ele justamente não confia nos jogadores que ele tem. Ele não faz nem 4 alterações no geral, porque ele olha para o banco e vê que os caras não entregam tecnicamente. Fisicamente, bem pouco também. E o Vasco vai, aos poucos, se afundando, mais uma vez, por esses erros. Hoje não tivemos erros individuais assim bizarros, mas é um time que tomou um gol com 1 minuto. Menos de 1 minuto de jogo. E aí você condiciona um jogo em partes a você ter que fazer já 2 gols, que uma coisa é você fazer 1-0 e aí conseguir depois ampliar o placar. Não, você tem que empatar e virar o jogo. Então, de fato, o Vasco já mereceu o empate, teve o pênalti. E aí empata e surge aquelas 500 chances. Teve a cabeçada do Paulo Henrique, a cabeçada do Ryan, mais uma cabeçada do Ryan, tudo no primeiro tempo, né, com chances para virar o jogo. E não acontece. E aí chega o segundo tempo, cara. E aí tem o Coutinho, para mim, tem a bola do jogo, que ele ganha um presente do zagueiro do Atlético e ele simplesmente não faz o gol. Teve a bola do Tietê, que passou perto, né, no rebote. E aí chega aos 30 minutos, ali entre 25 e 30, que o time acaba fisicamente. Só que aí você vai olhar para o banco, você tem o Garré, você tem o Alex Teixeira, você tem o Lloyd, você tem o Thiago Mendes, que não tem entrado bem, o Jair. Então, ofensivamente, você não tem muitas opções. O que acontece? Entra sempre o David no lugar do Nuno, tá? É de praxe. Daqui a pouco sai o Coutinho, entra o Garré e acabou. Aí você pode botar o Jair, às vezes, no lugar do Hugo Moura ou do Tietê. E não tem mais o que mexer. Né? Geralmente é isso. E o Vasco, com 30 minutos, o Vasco morreu fisicamente. Né? O Ryan já estava cansado. O Nuno já estava cansado, saiu. O Coutinho saiu. Os volantes do Vasco cansados também, mas você não pode mexer em 6, 7 opções. E o time do Atlético começou a marcar melhor, porque o Vasco estava sem perna. Começou, já nos 15 minutos, começou a ter mais volume. Porque entrou muitos jogadores frescos e jogadores que também têm qualidade. Entrou o Biel. O Júnior Santos não, porque o Júnior Santos não está jogando bem. Mas entra o Biel, entra... não lembro agora quem entrou no lugar do Scarpa. Mas muda lateral, sai volante e fisicamente eles são inteiros. Vamos lembrar que assim, o Vasco tem um centroavante de 36 anos
que é lento, que não gera jogo. Né? Se a bola não for cruzada na área, é difícil você ter uma bola vertical para ele. Você tem um camisa 10 com 33 anos, que também fisicamente não dura 90 minutos, muito mal dura 70, e o outro meia de 30 anos que também não é um jogador físico. Então, assim, isso impacta diretamente no time, porque o jogo tem dois tempos. A não ser que você faça 3-0 no primeiro tempo, 2-0, não tem como você, às vezes, buscar o resultado no segundo tempo. O Vasco é um time de um tempo só. Repara só, o Vasco, se não matar o jogo ou no primeiro tempo ou no começo do segundo, passou dos 20 minutos, esquece. Esquece. E aí, assim, você pode criticar a diretoria, pô, ele é mal formado, pô, o que for. Mas, cara, o mínimo é você chutar uma bola no gol. O mínimo é você saber cabecear uma bola. Porque se não tivesse nem isso, aí você falava, porra, o técnico não tá conseguindo gerar jogo, né? Porra, os caras são horrorosos tecnicamente, mas, cara, os jogadores têm que ter a sua parcela de culpa. Os caras não conseguem fazer gol. Então, assim, é um gol para cada 5 chances ali. Sabe? É bizonho. Aí você vai culpar quem? Pô, o salário tá em dia. Pô, o cara não consegue cabecear uma bola no gol. Agora sim, vamos lá, contra o Santos, final de semana. Já tão ruim, porque assim, tem um desfalque do Verratti, porque, mas tá ótimo ele não jogar. Tá, mas aí você vai botar como é que vai ser o ataque, como é que vai ter uma alternativa. Eu entraria com 4-3-1-2, com 3 volantes, Coutinho, Arrayán e David, acabou. Sem inventar muito. Minha opinião. Tá? Porque eu não vejo outro manter o mesmo modelo de jogo e botar algum cara diferente ali de centroavante. Se ele botar o Ryan de lá, vai faltar o ponto aqui. Se ele botar o David centroavante, ele pode até botar o Nuno e o Coutinho ali. Beleza. Mas em compensação, quando for ter que mexer, vai estar todo mundo cansado. Vai mudar tudo. Não vai ter banco. E para complicar, o Santos virou o jogo contra o Cruzeiro, abriu 5 pontos em relação ao Vasco. Ou seja, o Vasco só vai passar o Santos se no máximo ganhar os 2 jogos atrasados, né? Se fizer 6 pontos, fora esse contra o Santos agora, que é confronto direto, e também tem a vitória. A questão é que assim, são 5 pontos para o Santos, o Grêmio deve ganhar do Sport agora, vai para 23, e a distância, né, da zona vai aumentando. O Vasco teve, se não me engano, sondagens em relação ao Carlos Cuesta, mas quem deve vir por enquanto é o Andrés Gomes, que é um jogador, acho que normal, não acho nada demais. Correr, ele vai correr. E pra mim é muito isso. O zagueiro, cara, podia vir qualquer um pra mim que eu já ia achar bom, um zagueiro destro, né? Assim, bom no sentido de, porra, tava precisando, tem que vir. E falaram aí agora que o João Vitor queria sair, falou que queria sair do clube, né? Aí falaram de uma proposta do CSKA por ele, que por 4 milhões de euros, que não chega nem a 30, eu acho. A questão é a seguinte, não é vender o João Vitor ou não. Né? Vamos vender? Beleza. Mas aí você tem que ter um outro zagueiro pela direita logo. Se é o Cuesta, se é outro, tem que pegar esse dinheiro e contratar um cara que venha logo para jogar. Que vai vender o João Vitor. E com dinheiro você não vai trazer zagueiro nenhum. Vai ficar com o Luiz Gustavo, o Lucas Freitas e o Marcelo e o Maurício Lemos. Essa é a grande questão. Para você vender o João Vitor, tem que ter um cara engatilhado, pô. Pra suprir a ausência. Mas o João Vitor, cara, beleza, mas é um jogador que tá jogando ali. Hoje ele não foi mal, assim como o Lucas também não foi mal. A gente não pode criticar hoje a dupla de zaga. Não passam confiança? Não passam confiança. Mas para você se livrar de um zagueiro, você tem que contratar outro. Ainda mais com os que estão lá. E não tem nem chance de serem aproveitados.
Então, assim, eu acho que tem uma semana para trabalhar, descansar, mas para mim não vai mudar muita coisa em relação à parte física, porque vai chegar aos 70 minutos de jogo, vai cansar o Nuno, vai cansar o Coutinho, e vão ser sempre as mesmas alterações. Se não contratar jogador, né, trazer mais um meia, né, porque o David também entra e não consegue. Fez 2 bons jogos, o David, mas não consegue mais driblar e finalizar, entendeu? Então, assim, ou você contrata ou você começa a olhar para a base para ter opção. Pelo menos da parte física, jogadores que corram. Porque do jeito que tá, não dá. Porque o Diniz não confia no elenco. Não confia nos jogadores do banco. Se você já não tem opções no banco, jogadores feitos, você tem que buscar na base. E paciência. Já que não vai contratar, vai ser isso. Porque o Paulinho já não entra bem. Né? Aí vai voltar o Barros aí, no América Mineiro, já voltou. O David não consegue, né, ganhar um duelo. O Nuno cansa. Se o Ryan sair, não tem um cara pelo lado direito. O Tietchan joga sozinho no meio campo. Ele tem que marcar, ele tem que criar. E eu repito, você pega os times aí que estão aí no G8, G10, quantos desses times tem jogadores que acima dos 30, 35 no time? Vocês acham que a parte física de jogadores realmente com preparo físico bom não influencia na parte técnica e na parte do jogo também? Eu não lembro agora dos times que estão à frente do Vasco, assim, do G8, um cara que tem um centroavante de 36 anos, com pouca mobilidade. Ou seja, nem que tenha um reserva para ele. O Vasco não tem até hoje um centroavante reserva no elenco. Pô, pega aí Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo. E aí? Eu quero ver como é que vai montar essa equipe. Hoje eu já achei meio bizarro ele botar o Puma de lateral esquerdo. Que o Vitor Luiz já é de ofício. Então o que aconteceu? Além de jogar mal no primeiro tempo, que ele errou quase tudo, ele não tem linha de fundo. E isso atrapalhou até o Nuno, porque o Nuno não tinha com quem jogar. Porque todas as bolas que o Puma pegava, ele levava para dentro para cruzar na intermediária. Então não tinha um cara de linha de fundo para jogar com ele. Ou com o David, o que for. E o Puma, eu falo, cara, o Puma não é, ele é tudo mesmo lateral. Ele é ala, ele é ponta, ele pode ser meio campo, mas lateral ele não sabe marcar direito. Não, nem acho que o gol foi culpa dele, porque o gol foi a posicionamento do Vasco com o Nuno por dentro. A bola foi virada de jogo, o Nuno chegou para fechar o Gabriel Menino. O Puma acompanhou o lateral e ninguém marcou o Gabriel Menino. É isso. E assim, o Vasco não consegue terminar um jogo sem sofrer gols. Eu acho que. Não lembro agora qual foi o último jogo que o Vasco não sofreu gols. Vencendo, né? O Vasco tomou gol até do CSA. Então, assim, porra, se tem pra contratar, ou você contrata logo, entendeu? Porque de fato não dá pra contar com os que estão lá. E assim, olha pra base. Porque assim, do jeito que tá, só na base, porque acho que o Pedrinho não vai trazer outro centroavante. Ele deve estar satisfeito com o grande desempenho do Verratti. Não sei se ele tem medo de trazer outro cara. E é isso. Vamos sofrer até o final do campeonato, porque o cenário está desfavorável e o roteiro todo jogo é o mesmo.